Primeiro hábito: organize o amanhã hoje. Imagine que eu te peça para jogar um jogo comigo. Vou fazer 10 perguntas e se você responder corretamente, ganhará dinheiro. Cada pergunta vale R$ 1.000. No entanto, existem 3 perguntas que valem R$ 10.000. Você só tem 24 minutos para responder todas as 10 perguntas. Mas é o seguinte, eu não vou te dizer quais as perguntas que valem R$ 10.000. Você só saberá quanto ganhou no final do jogo. Então o jogo começa. Com certeza, eu tornei as coisas mais difíceis para você ao não dizer quais as 3 perguntas que valem R$ 10.000. Mas o que não sei sobre você é que você é uma pessoa muito inteligente e já descobriu o truque. E já sabe que as perguntas 2, 4 e 6 são as perguntas de mais valor. Não sei como você fez, mas de alguma forma você descobriu o truque antes do jogo começar. Então, assim que o jogo começar, em quais perguntas você vai se concentrar primeiro? A resposta é óbvia, certo? Você não passaria para a próxima pergunta antes de ter certeza de que respondeu essas 3 perguntas primeiro, da melhor maneira possível. As 7 perguntas restantes são apenas bônus se você acertar. Há uma chance muito alta de você ganhar muito dinheiro nesse jogo porque você já sabe qual é o truque. Este foi um jogo hipotético, mas o que você não percebeu é que você está realmente jogando esse jogo todos os dias na vida real. Quando o dia começa, você tem 24 horas e uma lista de tarefas nas quais precisa trabalhar. Assim como em nosso jogo, a maioria dessas tarefas vale R$ 1.000 e apenas 2 ou 3 valem 10.000. Esses valores também são hipotéticos, claro. O que quero dizer é que a maioria das tarefas vale muito pouco, enquanto apenas poucas delas têm um valor muito alto. Se você conseguir identificar e priorizar essas 3 tarefas de alto valor e concluí-las primeiro, você ganhará uma vantagem imensa. Assim como fez naquele jogo ao priorizar as perguntas de alto valor. Na vida, provavelmente a melhor habilidade e a mais subestimada é a capacidade de priorizar. Pessoas de sucesso não fazem tudo o que têm para fazer. Elas nem mesmo fazem a maior parte das coisas nas suas listas de tarefa. O segredo delas é que elas têm o hábito de fazer sempre as coisas mais importantes. Organizar o amanhã hoje é um hábito simples que pode ajudá-lo a priorizar e planejar seu dia com mais eficiência. Funciona assim. Todos os dias, antes de almoçar, você gasta 5 minutos planejando o dia de amanhã, fazendo 2 perguntas simples. 1. Quais são as 3 coisas mais importantes que tenho que fazer amanhã? 2. Entre essas 3 tarefas importantes, qual delas eu preciso concluir, não importa o que aconteça? Então, quando você olhar para a sua lista, ela deve ter 3 tarefas no topo e uma destacada como obrigatória. E, finalmente, várias tarefas menores que você também precisa concluir, mas não são sua prioridade. Identificar as prioridades diárias pode parecer um passo insignificante a ser dado, mas fazê-lo no dia anterior libera sua mente subconsciente enquanto você dorme, e você não precisa mais se preocupar se vai estar preparado ou não para tudo o que precisa fazer. Você acorda com ótimas ideias relacionadas às tarefas importantes, com as quais você nem tinha imaginado. Enquanto você dorme, seu cérebro começará a se preparar automaticamente para o fechamento bem-sucedido desses ciclos. Isso é conhecido como efeito Zeigarnik, que basicamente significa que as tarefas incompletas permanecem tanto na mente consciente quanto no subconsciente, até que a tarefa seja concluída. Em outras palavras, a mente não gosta de negócios inacabados. Matemáticos e escritores de alto nível usam muito esse método. Antes de dormir, eles levam alguns minutos para analisar o problema em que estão trabalhando ou que não conseguem resolver. E então, a mente trabalha a noite toda para fechar o ciclo e eles acordam de manhã com ótimas ideias. Outro benefício de organizar o amanhã hoje é que você pode começar o dia seguinte sentindo-se mais preparado e menos ansioso. De manhã, em vez de tentar se animar e gerar impulso para fazer o que precisa ser feito, você começa o dia com ânimo e o impulso já estabelecido. E quando você eliminar aquela uma tarefa mais importante da lista, estará gerando ainda mais impulso. Se você vai aplicar esse hábito à sua vida e começar a organizar o amanhã hoje, há 3 coisas que você precisa se lembrar. 1. Não espere até o fim do dia para se organizar para amanhã.
Faça isso um pouco mais cedo no seu dia. Antes do almoço é um ótimo momento. Estabeleça uma regra para que você organize o seu dia de manhã antes de começar a comer seu almoço. 2. Por algum motivo, se você não puder trabalhar em suas tarefas importantes da forma ideal, gaste pelo menos 1 minuto nelas. Isso ajudará a desenvolver o hábito. 3. Lembre-se, se você não priorizar o que é importante, outras pessoas farão isso por você, mas vão priorizar o que importa para elas, na sua lista, na sua vida. Você está sempre trabalhando em prioridades. A questão é em quais prioridades você está trabalhando, nas suas ou nas dos outros. Segundo hábito, diga não. Você acabou de chegar do trabalho. Sua esposa e seu filho estão te esperando para jantarem juntos. Você se senta para comer e seu filho começa a contar sobre o dia dele, e é aí que seu telefone mostra uma notificação. Um colega de trabalho precisa da sua ajuda para encontrar um documento. Você lembra onde deixamos o relatório de vendas? Ele pergunta. Você interrompe seu filho e começa a trocar mensagens de texto com seu colega. O que mais você pode fazer? Você pensa. Você tem que ajudar seu colega ou ele estará em apuros. Enquanto você faz isso, sua família janta e agora sua esposa é a única que sabe o que aconteceu durante o dia escolar de seu filho. Tenho certeza de que se eu te perguntasse quem é mais importante para você, seu filho ou seu colega de trabalho, sua resposta seria meu filho, é claro. Mas o que você acabou de fazer foi trocar algo importante por algo urgente. Urgente e importante são duas coisas diferentes, mas muito fáceis de serem confundidas. Por exemplo, digamos que você está no trabalho tentando terminar um relatório até o final do dia. É um relatório que você deve enviar todos os dias antes das 18 horas. Enquanto você está preocupado com o relatório, de repente seu chefe lhe envia uma mensagem e faz algumas perguntas urgentes. Se você for como a maioria das pessoas, vai parar de trabalhar e responder a todas as perguntas que seu chefe está fazendo, até que ele esteja satisfeito e te deixe trabalhar. Então, você vai voltar a trabalhar no relatório. Mas é o seguinte, você já perdeu o impulso e perdeu bastante tempo também. O que significa que provavelmente perderá o prazo das 18 horas e fará a hora extra. Além disso, você também vai perder um jantar com a sua família. Então, quando o seu parceiro ou parceira perguntar por que você está atrasado, você começará a reclamar do seu trabalho e vai colocar a culpa no seu chefe. Eu sei que você não vai gostar de ouvir isso, mas a culpa é sua, não do seu chefe. Você é que não teve coragem de dizer não ao seu chefe. Foi você que trocou algo importante por algo urgente. A coisa certa a fazer nesse cenário é explicar ao seu chefe que você está trabalhando em um prazo importante e que entrará em contato com ele assim que terminar. Coisas urgentes surgem o tempo todo. Quando você diz sim para uma coisa urgente, você está dizendo não para outra coisa importante. Assim, quando você diz sim ao seu chefe, você diz não ao seu próprio trabalho e à sua família. Eu sei que dizer não é difícil, desconfortável e não estamos acostumados a fazê-lo, principalmente quando a pessoa é alguém acima de nós em algum tipo de hierarquia. Mas, sem isso, a vida se torna impossível de lidar. Certa vez ouvi a história de um atleta aposentado que estava sempre disposto a ajudar pessoas. Durante anos, ele ajudou qualquer pessoa da melhor maneira que pôde, a ponto de ficar mais esgotado do que nunca tinha estado antes de se aposentar. E se viu passando cada vez menos tempo em casa com sua família. Então, ele fez uma mudança muito simples. Ele colocou uma foto de sua esposa e filhos em sua mesa, ao lado de seu telefone. Cada vez que recebia uma ligação, ele parava por um momento e pensava ao que estava realmente dizendo sim e não. Ele não parou de ajudar os outros, mas tornou-se mais seletivo em suas ações. Portanto, lembre-se que quando você diz sim para algo, está dizendo não para muitas outras coisas. Você está sempre escolhendo. Escolha sabiamente. Coloque um post-it no seu computador se for preciso. Faça o que for necessário, mas torne o hábito de dizer não um hábito diário. Não quero fazer parecer que já dominei esse hábito e que estou aqui para te ensinar. Não, ainda estou lutando com isso na minha vida. Ainda me pego lendo um e-mail no telefone enquanto minha filha está tentando falar comigo. Ainda estou perdendo jantares em família porque esqueci de dizer não. O importante é que, em relação a ontem, estou um pouco melhor hoje em dizer não. E isso é o que importa. Devemos sempre comparar onde estamos hoje com onde estávamos ontem, em vez de nos compararmos com os outros.
Ok, eu fugi um pouco do assunto aqui. Então, para resumir, crie o hábito de dizer não, especialmente para as coisas que são urgentes, mas não importantes. Terceiro hábito, concentre-se em uma coisa de cada vez. Bob Gassoff terminou a faculdade com o ambicioso objetivo de ingressar nos SEALs da Marinha Americana. Esses caras têm o melhor treinamento das Forças Armadas dos Estados Unidos quando se trata de combate. Ele se preparou e, quando chegou sua vez, estava no auge da forma física e mental. Mas havia uma coisa chamada Semana do Inferno, para a qual Bob não estava preparado. Essa semana era projetada para separar os mais fortes do resto, e era brutal. Eles dormiam menos de 30 minutos por noite e estavam sempre com frio e molhados. No terceiro dia, Bob estava completamente exausto. Ele ainda tinha 4 noites pela frente e o melhor corredor e nadador do grupo havia acabado de desistir. Quando finalmente tinha alguns minutos para se alimentar entre as atividades, os instrutores caminhavam entre os homens exaustos e anunciavam uma longa lista de atividades terríveis que estavam programadas para o resto do tempo restante. Essa era uma tática projetada para assustar os candidatos mais fracos e eliminá-los. Bob pensou em desistir também, mas em vez disso criou uma estratégia. Ele estreitaria sua mente para um único ponto de foco. Pensar nos 4 longos dias de tortura que estavam por vir o deixava perdido, então ele decidiu se concentrar apenas no próximo passo. Bob agia como se o próximo passo fosse a única coisa difícil que ele jamais teria que fazer em sua vida. Bob manteve seu foco em apenas um passo o tempo todo. Entre os 240 homens, Bob foi um dos 24 restantes e um dos 2 únicos que se formaram como oficiais. Bob é um exemplo do poder do foco. Quando você se concentra em coisas demais, não apenas fica sobrecarregado, mas também perde o foco nas coisas que realmente importam. Uma das armadilhas mais comuns de cair nos negócios e na vida é tentar focar em coisas demais e perder o foco nas coisas importantes. Fazer isso não apenas causa baixo desempenho, mas também tem um tremendo impacto negativo em sua autoconfiança. Apenas olhe para a sua própria vida. A quanta informação você tem acesso em um dia normal? A tecnologia é incrível, mas a humanidade ainda está aprendendo a lidar com ela. A tecnologia nos dá a capacidade de receber muito mais informações, mas não nos ensina como priorizar essas informações e como lidar com elas. Então, você tem uma caixa de e-mail cheia, várias mensagens de texto para responder, cursos que precisa fazer para melhorar no trabalho e eventos de networking para participar, e ainda precisa encontrar tempo para seus entes queridos. Em qual dessas coisas você vai focar? Aqui está o que certamente acontecerá se você se concentrar em muitas coisas. Você não se sentirá realizado. Você estará sempre ocupado, mas não será produtivo. Há uma grande diferença entre ocupado e produtivo. Pessoas ocupadas são como um fogo que produz muita fumaça, mas pouco calor. Por outro lado, pessoas produtivas são como um fogo intenso, sem fumaça. Pessoas ocupadas são muito boas em produzir uma enorme nuvem de fumaça. Eles estão sempre falando ao telefone, estão sempre correndo de uma reunião para outra, sempre fazendo hora extra. É tanta fumaça que quando você olha, pensa que ali está um grande incêndio. Mas na realidade não há fogo, não há calor, é só fumaça. A pessoa está apenas ocupada, mas não está produzindo quase nada. Então, para resumir o hábito número 3, se você quer se sentir realizado e produtivo, não se concentre em muitas coisas. Concentre-se em uma coisa mais importante. Tente aplicar essa ideia a todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, aplique o mesmo princípio a este vídeo e escolha apenas um hábito e trabalhe nele primeiro, em vez de se concentrar nos 3 ao mesmo tempo. Agora, quando você estiver estabelecendo um desses hábitos ou qualquer outro, chegará um dia em que você encontrará um muro em seu caminho. Talvez no dia 3 ou no dia 13, chegará um dia em que você não terá vontade de se exercitar, estará estressado e será tentado a arruinar seu progresso. Construir um novo hábito nunca é fácil. Ainda bem que tem algumas dicas bastante práticas para você usar para qualquer tipo de hábito. Então, aqui estão. Muitos livros dizem que levamos 21 dias para construir um novo hábito, mas isso não é verdade. A razão é simples. Seus hábitos estão em constante estado de formação. Você os torna constantemente mais fortes ou mais fracos com base em quanta atenção você dá a eles dia após dia.
Se você está tentando adicionar um novo hábito à sua rotina diária ou substituir um hábito por outro, você deve entender as 3 fases de formação do hábito. A primeira fase é chamada de lua de mel. Ela geralmente começa quando você se sente inspirado por algo legal, como um livro, uma palestra, um podcast ou uma ideia. Você pensa, eu quero ter um abdômen definido. Os primeiros dias parecem fáceis e você diz a si mesmo, eu vou conseguir, estou totalmente pronto para esse desafio. Infelizmente, a fase lua de mel não dura para sempre. No dia 3 ou no dia 8, você começa a enfrentar os obstáculos. E aqui começa a segunda fase, a fase da luta. Este é o ponto onde eu vou conseguir se transforma em isso é bem mais difícil do que eu esperava. Ou será que faz mesmo diferença se eu pular um dia? Uma batalha entre seus novos hábitos e seus velhos hábitos se inicia. Esta é uma etapa normal e a mais importante, porque é onde a maioria das pessoas desiste. Este é o cemitério de muitos hábitos. Para passar desta fase, você só precisa vencer 2 ou 3 de suas lutas. Aqui estão 4 técnicas para ajudá-lo a passar por essa fase com sucesso. 1. Ritualize. Para muitas pessoas, o final de semana é a melhor parte da semana, mas para mim era a pior parte. Por quê? Porque eu tinha todos os meus hábitos ritualizados durante a semana, principalmente minha alimentação, mas no fim de semana era o único momento em que eu não tinha rituais. Muitas vezes eu comia de forma saudável e me exercitava a semana inteira, mas acabava arruinando todo o meu progresso durante o fim de semana. Por um tempo, não conseguia entender por que isso estava acontecendo, mas depois percebi que era tudo porque eu tinha poucos rituais durante o fim de semana. Portanto, se você deseja facilitar a sua vida, ritualize seu novo hábito durante a semana toda, inclusive o fim de semana. 2. Reconhecimento. Quando você chegar no dia 3 de seu plano de exercícios e estiver deitado na sua cama debatendo consigo mesmo se quer ou não sair nessa chuva para se exercitar, reconheça onde você está. Aprenda a simplesmente dizer para si mesmo, estou na fase de luta. Reconhecer que você está na fase de luta é como tirar uma venda antes que a luta comece. Agora que você sabe contra o que está lutando, lembre-se de que é importante vencer essa batalha de hoje. Por quê? Porque cada vez que você vence uma batalha, a próxima fica mais fácil de vencer. Graças ao impulso que você está criando, como se você estivesse se colocando em movimento e permanecendo nesse movimento. Esse impulso funciona do lado contrário também. Cada batalha que você perde torna mais fácil desistir na próxima vez. 3. Faça 2 perguntas a si mesmo. Quando estiver lutando, pergunte a si mesmo como me sentirei se vencer essa luta? E como me sentirei se perdê-la? Isso muda seu foco de suas lutas para suas emoções. Ao fazer isso, concentre-se nos bons sentimentos como esperança, otimismo e orgulho, em vez dos negativos associados à derrota. 4. Projeção de vida. Visualize como será a sua vida daqui a 5 anos se você não fizer a mudança desejada e vencer consistentemente suas lutas. Como será a sua vida daqui a 5 anos se você continuar seguindo a mesma dieta? Se você não se exercitar? Se você não parar de fumar? Seja honesto consigo mesmo, crie uma projeção detalhada e imagine como você se sentirá no futuro. Agora, faça a mesma coisa, mas se você conseguir. Como será a sua vida se tudo der certo? Este é um exercício poderoso que o ajudará a vencer nos momentos de luta. Finalmente, a última fase se chama segunda natureza. Nesta fase, o hábito requer muito pouco esforço para acontecer. Você sente que já venceu a batalha, mas não baixe a guarda tão rápido, porque há 3 grandes monstros escondidos prontos para te atacar. 1. Monstro do desânimo. Uma das infelizes realidades do mundo é que as coisas boas não fluem automaticamente para você só porque você trabalha muito e faz as coisas certas. Por exemplo, você mudou sua dieta e fez tudo certinho, mas não teve os resultados de perda de peso que você esperava. É muito fácil cair na mentalidade de por que me incomodar, não vai fazer nenhuma diferença mesmo. O monstro do desânimo é muito perigoso porque vai fazer você parar de tentar. No entanto, antes de parar, lembre-se de que o progresso ocorre em surtos, não em intervalos regulares.
Você não perde 0,5 quilos por semana, você passa 2 a 3 semanas sem perder nenhum quilo e de repente perde 1 quilo de uma vez. É assim que o progresso acontece em qualquer contexto. 2. Sedução do sucesso. Depois de obter sucesso com um novo hábito, é fácil baixar a guarda e voltar aos velhos hábitos. Vamos supor que você esteja tentando perder peso e conseguiu levar seus novos hábitos alimentares ao estágio de segunda natureza. Você olha para si mesmo e pensa: consegui me alimentar de forma saudável nos últimos 3 meses, estou arrasando, não será um problema se eu comer um pedacinho de bolo hoje. E você está certo, não será um problema abrir uma exceção de vez em quando, mas se você abrir muitas exceções, acabará voltando para onde começou antes que perceba. Um sucesso deve prepará-lo para o próximo passo e não se tornar um ponto em que você adquire permissão para desistir. 3. Disrupção. Pode acontecer de várias formas. Você pode ficar doente ou sair de férias, por exemplo. Quer sejam férias ou doença, qualquer quebra na rotina é um perigo potencial e pode levá-lo de volta à fase de luta. Pessoalmente, descobri que é muito importante ter calma após uma interrupção. Por exemplo, se você estava se exercitando por 1 hora antes de ficar doente e ter que parar por um tempo, não se esforce para se exercitar da mesma forma depois de se recuperar. Vá com calma durante alguns exercícios até restabelecer o hábito. Caso contrário, você se sentirá desanimado por não conseguir manter sua performance no mesmo nível e perderá todo o progresso que fez com o hábito. Vou resumir rapidamente tudo o que abordamos neste vídeo. Hábito número 1. Organize o amanhã hoje e sempre conclua suas 3 tarefas de alto valor antes de passar para as outras. Hábito número 2. Diga não sempre que puder durante o dia, especialmente para as coisas que são urgentes, mas não importantes. Hábito número 3. Não seja multitarefa. Aprenda a focar em uma única tarefa por vez e em um único objetivo por vez. Se você se concentrar em muitas coisas, ficará ocupado, mas não será produtivo. Não seja o cara que faz muita fumaça e pouco fogo. Por fim, falamos sobre as 3 fases da formação de hábitos e como entender cada fase pode ajudá-lo a vencer suas lutas ao estabelecer um novo hábito. Se você gostaria de aprender mais, confira o livro chamado Organize Tomorrow Today. Este vídeo foi criado com base nesse livro, e se você quiser aprender mais sobre hábitos, confira o resumo do livro chamado Hábitos Atômicos. Você provavelmente vê em sua tela agora. Obrigado por assistir!